Amados, nessa noite o que eu quero falar para vocês é que nossa fé tem que produzir esperança. Como está a tua esperança naquelas promessas de Deus na tua vida? Fecha a porta e vamos embora. Como está a tua esperança nas promessas? Quem tem uma palavra rema de Deus aqui? Aleluia! O resto eu vou te dar uma palavra rema. Deus não te deixará nem te abandonará. Com a destra Ele te sustenta. Aleluia! Tu és esse meu filho amado em quem eu me complaço. Obrigado, minha querida. Sem limão e sem bolinha. Não, eu estou chique. Deus não esquece dos seus filhos. Amado, gostaria que a gente pudesse abrir nossas Bíblias lá em Lucas, capítulo 1, versículo 5. Lucas 1, 5. Em diante, vamos ler alguns versículos. Quem encontrou diz, achei. Glória. Diz a Escritura que quando Herodes era rei de Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo dos sacerdotes de Abias. Sua esposa Isabel também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Zacarias e Isabel eram justos, íntegros aos olhos de Deus, obedientes, cuidadosamente em todo o mandamento e estatuto do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril e ambos já estavam bem velhos. Certo dia Zacarias estava, versículo 8, certo dia Zacarias estava servindo diante do Senhor no templo, pois seu grupo realizava trabalhos sacerdotais conforme a escala e foi escolhido por sorteio, como era normal o costume para todo sacerdote, para entrar no santuário do Senhor e queimar incensos. Enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava lá fora. Então o anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. E o anjo, porém, lhe dizia: não tenhas medo, Zacarias, suas orações foram ouvidas. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho, e você chamará ele de João. Aqui, depois vamos ler alguns outros versículos. Mas uma coisa que me chama a atenção aqui, que o autor ele está preocupado com deixar bem claro algo. Que Zacarias era um homem íntegro, fiel diante do Senhor. Que eles eram íntegros diante do Senhor. E outra coisa aqui que o autor também está tratando de deixar claro, é que eles não tinham filhos. Tu sabe o que era não ter filhos para uma mulher? Nessa época, ela era considerada, vou falar uma palavra meio, considerada nada. E se não tinha filhos, era menos do nada. Um homem sem filhos, a sua descendência, ele ia morrer nele. Então, era algo que eles almejavam muito, de todo o coração. Queridos, o que tu almeja de todo o teu coração? O que tu estás pedindo a Deus de todo o teu coração? Tu já fez orações de todo o coração? Eu vou fazer esta pergunta. Tu já fez um clamor a Deus? Tu já clamou? Um clamor é diferente a uma oração. Um clamor sai daqui de dentro. Sai daqui, sai daqui. Um clamor é, tu não tem mais opções. Tu não espera em mais ninguém. Tu já não sabe mais o que fazer. Tu não conta mais com
a tua força, o teu poder, a tua capacidade. Um clamor é algo que vem de dentro assim, onde tu diz: Senhor, tudo que eu tenho és tu. Tu já passou por isso? Tu já clamou a Deus de uma forma assim que tu diz: nossa, nós, com minha esposa, já clamamos assim em alguns momentos da nossa caminhada com Cristo. E a palavra diz: clama a mim e eu te responderei. É uma promessa. Clama e eu te responderei e te mostrarei coisas grandes e ocultas que tu nunca viu. Oh. Amados, uma coisa que chama a atenção desse texto, diz que Zacarias e Elizabeth, eles eram dedicados à obra de Deus. Irrepreensível significa que não tinha nada em falta. Uma das definições. Que não mereciam censura, que não mereciam repreensão, não eram falhos, eram íntegros, eram perfeitos. Isso é definição de íntegros. Irrepreensíveis, que são sinônimos. Pessoas irrepreensíveis diante de Deus. Eles eram justos, da raiz hebraica, sadik, que significa íntegro, reto, sem falhas e sem variações. Eram pessoas corretas diante de Deus. Mas outra parte que chama a atenção aqui, que quando o anjo aparece para ele se assusta. Parece que essa oração já tinha tempo, essa oração. Ele se assusta, ele diz, e o anjo fala para ele assim: ó, Zacarias, deixa eu dizer uma coisa, as tuas orações foram ouvidas. Amados, tem momentos na nossa vida que parece que Deus não escuta nossas orações. Não sei se tu já passou por momentos onde parece que Deus escuta as orações dos outros, mas as minhas não. Mas deixa eu te dizer uma coisa, nós estamos dentro de um laboratório de Deus, onde Deus nunca deixa de escutar nossas orações. É necessário a gente viver um momento exato de Deus. Eu acredito que tem momentos onde Deus não faz certas coisas na nossa vida, porque pode parecer com o nosso braço, com nossa força. Mas chega momentos onde Deus, Ele vai se glorificar, e tudo que a gente faz é para que Ele se glorifique. Vai chegar um momento, no momento ideal, onde Deus vai começar a fazer algo especial na tua vida, porque Ele não esquece das nossas orações, se são conforme a vontade de Deus. Esse é um detalhe que nós precisamos entender. Para uma mulher que não tinha filho, era uma mulher amaldiçoada. Considerada amaldiçoada, nada. Segundo alguns historiadores, alguns comentaristas bíblicos, eles por muitos anos estavam orando, pedindo a Deus. Talvez, eles perderam as esperanças. Tu já perdeu as esperanças em alguma coisa? Perder essa esperança, ou a esperança corresponde à inspiração da felicidade existente no coração de cada pessoa. Esperança é isso. A inspiração da felicidade existente em cada pessoa. Quando eu estou com esperança, eu estou com expectativas. Eu estou expectante de que algo vai acontecer. É como quando a gente chega aqui no nosso culto. E nós chegamos no nosso culto aqui, e o nosso culto, se o nosso culto passa a ser um culto simplesmente tradicional, feito só de homens, o nosso culto não vai ter nada de especial.
porque vai ter um louvor e vai ter uma oração, sim, fantástico. Mas quando o nosso culto, meu irmão, tu estás com expectativa, tu chega com expectativa, tu diz, nossa, hoje Deus vai falar comigo. Quem entrou assim hoje? Poucos, né? Poucos. Ou como falou o pastor aqui, hoje tu diz assim, não, hoje Deus vai me curar, eu estou doente, Deus vai me curar. Quem entrou assim hoje? Ou poucos também, mas, ai meu Deus. Ou de repente tu chegou assim, Senhor, hoje vai ser um culto diferente, eu vou ter uma revelação divina. Então a gente entra com expectativas e o nosso coração chega com vontade de receber mais e mais e mais e mais de Deus. Agora, se a gente chega aqui, assim, vamos ter um culto mais bacana, porque 9 horas a gente vai terminar, e depois tem não sei, o Fantástico para ver. Não sei se existe Fantástico ainda, não tenho nem ideia. Ou qualquer coisa. Ou assim, vou cumprir nosso culto hoje, eu vim hoje no nosso culto para estar com os irmãos, ver alguns irmãos, fantástico, isso é parte. Mas se a gente chega com expectativas, se a gente vai adorar o Senhor, que nem Zacarias ali, e vamos adorar o Senhor com a intenção de que a presença de Deus se manifeste na nossa vida, a gente vem com outra forma, outra cosmovisão, a gente vem com fome, e quando a gente adora a Deus de uma forma diferente. Por isso essa atmosfera que tem aqui, porque eu acredito que quando está Deus no meio de uma situação, coisas acontecem. Porque é uma promessa de Deus, e a promessa de Deus diz que onde estão 2 ou 3 reunidos, o seu nome eu. Quer dizer que se Deus está aqui, coisas podem acontecer milagrosamente, milagrosas, não sei se diz a parte, milagrosas, vai ver milagres em meio de nós. Sim ou não? Vai ter milagres em meio de nós, e eu creio que quando Deus se manifesta em num lugar, o avivamento é a manifestação do poder de Deus em um espaço, em um lugar. Então quando eu falo de avivamento, e todo avivamento começa onde? Aqui, em mim. Quando eu estou com vontade, quando eu quero realmente viver. Paulo Borges, ele diz que todo avivamento começa com um abibliamento. O desejo, a necessidade de eu querer mais de Deus e mais de Deus. Então, como Zacarias, eu vou adorar a Deus, mas com uma expectativa diferente. Zacarias não estava com muita expectativa para isso, ele se assusta e diz, nossa, não, porque tuas orações foram escutadas. Eu não sei qual foi a motivação por que tu estás aqui hoje, mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus escuta nossas orações, e as tuas orações foram escutadas. Eu não sei qual é o que tu estás almejando com Deus hoje. Eu não sei talvez o que tu está pedindo para Deus hoje. Eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas eu acredito num Deus que escuta nossas orações, um Deus que faz milagres, um Deus que gera em nós expectativas diferentes, um Deus que muda o nosso destino, um Deus que realmente faz coisas maravilhosas em meio de nós. Amém? E quando a gente chega com essa expectativa ao nosso ambiente, com esperança, onde o Espírito de Deus começa a se manifestar na minha vida, eu estou almejando a minha cosmovisão. Não é um culto mais, não é uma palavra mais, é a presença do Espírito Santo em meio de nós, e eu começo a ver coisas novas. Isso aqui não é um jargão de crente. O antônimo disse esperança, é esperança. Esperança. Tu sabe que a desesperança é algo que vai corroendo os nossos corações. Amados, uma pessoa sem esperança, ela é invadida pelo desânimo. Ela começa a perder a capacidade de sonhar.
Começa a perder a capacidade de viver. Começa a perder a capacidade de começar a deslumbrar algo novo na sua vida, porque é uma estratégia diabólica, te tira a esperança, e isso vai trabalhando muito no teu ânimo. A pessoa fica desanimada, e o desânimo é exatamente isso. A gente perde a vontade de iniciativa, já perdemos a vontade de lutar, perdemos a vontade de conquistar, perdemos a vontade de orar, perdemos a nossa vontade de ler as Escrituras, perdemos a vontade de ter expectativas. Imagina, perdemos a vontade de ter expectativas. A gente começa a ver só penumbra, a gente não consegue visualizar algo novo de Deus, ou algo maravilhoso de Deus, porque nós estamos desanimados. E é a fonte, é a raiz da depressão. O desânimo. Mas apesar de que talvez Deus não tinha respondido às suas orações, apesar de que passava anos que eles estavam lá clamando a Deus por um milagre, para que Deus fizesse alguma coisa, as Escrituras nos diz assim, que eles eram íntegros, fiéis e justos diante do Senhor. Apesar de que anos servindo a Deus, fazendo as coisas para Deus, eles se permaneceram fiéis, íntegros e justos diante do Senhor, porque a Escritura não fala isso. Meu amado, não permitas que circunstâncias te tirem dos propósitos de Deus. Não permitas que as circunstâncias adversas que de repente estamos vivendo te tirem ser justo, íntegros, irrepreensível diante de Deus. Continua fiel, justo, irrepreensível diante de Deus, apesar que talvez tu penses que Deus não tem respondido às suas orações. Tem momento que parece que sim, parece que a coisa não flui, a coisa não avança. E eu falava na sala de aula outro dia, que muitas vezes a gente parece que outra pessoa ora e dá certo, e a gente ora e não dá certo. Não sei se já aconteceu isso, parece que esse outro ora. Tem pessoas que chegam para nós e dizem: pastor, ora tu, porque tu está mais perto de Deus, a ver se Deus responde. Não, meu irmão, tu tem esse livre acesso de estar na presença de Deus, como estamos aqui. Ser fiel a Deus significa permanecer firme, aunque tu não entendas o que está acontecendo. Talvez tu não está entendendo o porquê. O porquê está acontecendo, o que está acontecendo na tua vida, valga a redundância. Não sabe, mas permanece fiel. Permanece fiel. Tem pessoas que parece que se Deus não faz o que elas querem, parece que Deus não existe. Eu já perguntei isso em outras oportunidades. Tu já duvidou da existência de Deus? Já foi tanta incredulidade de repente, porque as circunstâncias foram tão adversas, que a gente perdeu a capacidade de acreditar em Deus, e começamos de repente a duvidar: será que realmente isso é de Deus mesmo? Deus existe? Ser fiel a Deus é continuar servindo a Deus. Continuar servindo a Deus com excelência, com dedicação, com amor, apesar de que talvez parece que Deus não está respondendo às suas orações. Quando a gente chega no Chile com minha esposa, saímos do Uruguai para o Chile. E tem momentos no ministério que parece que a coisa não avança, não vai. Uma bebê, outro vindo no caminho, e as coisas não avançavam.
Momentos difíceis, momentos onde a gente, Senhor, será que realmente é para a gente estar aqui? Momentos de muita dificuldades em todas as áreas, ministerialmente, economicamente, adaptação no país. Muitos momentos eu ia para o mar lá, porque eu morava entre as cordilheiras e o mar, sofrendo, a neve lá. Eu ia para o mar para orar e clamar a Deus. Eu lembro que eu me ajoelhava diante de Deus, eu clamava a Deus, eu falava para Deus: Senhor, eu preciso que Tu respondas, eu preciso que Tu me fales, eu quero ser obediente a Ti, eu quero fazer aquilo que eu entendi que eu tinha que fazer. E Tu sabe o que Deus me falava? Nada. Ele permanecia em silêncio, e eu tratava de permanecer fiel. Bom, enfim, a gente permaneceu fiel, apesar do silêncio de Deus. Mas chegou um momento onde a gente viveu esse processo, que era um processo meu, de uma desintoxicação. Eu dei esse nome, não sei nem se existe. Uma desintoxicação da minha autossuficiência. Era tudo com minha força, com minha capacidade, com meu intelecto, com meu trabalho, com eu. E Deus diz: filho, eu te chamei para as nações e agora é comigo. E eu queria continuar fazendo da minha forma, do meu jeito, como eu queria, do jeito que eu queria. E Deus me manteve um pouquinho naquele laboratório de silêncio espiritual. Eu sabia que Deus estava lá, porque Deus tinha me dado uma palavra. Eu sabia que era Deus, que eu estava no propósito de Deus, mas eu não conseguia escutar, eu não conseguia, parece que eu não avançava, parece que a gente não avançava, parece que estávamos estagnados, e nós sabíamos que era de Deus estar ali. Hoje já passaram 25 anos, onde a gente teve várias lutas, várias batalhas, mas várias conquistas, várias vitórias. A gente já derribou vários gigantes, como eu falei aqui. Mas uma coisa, meu irmão, é persevera naquilo que Deus te mandou fazer. Não percas as esperanças, não perca a tua fé tem que gerar em ti esperança e expectativa de que cada dia Deus vai fazer alguma coisa, de que cada dia temos a oportunidade de ver a glória de Deus, e Deus responde as suas promessas, Deus responde aquilo que Ele te falou. Ele não mente, continua firme e persevera apesar das circunstâncias. Chega um momento onde começa tudo a fazer sentido. Eu sabia que minha terra prometida era o Brasil. Estava no nosso coração, palpitava no nosso coração o Brasil. Mas eu estava no Chile. Digo: Senhor, até eu estava tratando de aprender o português lá, mas eu estava estávamos num processo, onde Deus estava trabalhando no nosso coração, para nos desintoxicar da nossa autossuficiência. Eu contei já para vocês em outra oportunidade, que quando Deus me chamou, eu trabalhava na rádio, eu fazia todo o meu trabalho que eu fazia. Eu estava na padaria com meu pai, eu comecei a vender produto de limpeza, porque eu tinha 7 meses para levantar finanças, para ir fazer aquilo que Deus tinha me mandado fazer. E a gente ralou, e a gente trabalhou, e saía da rádio, ia para a TV, e enfim, dentro do meu trabalho, que vocês já sabem que eu fazia. E eu inventei coisas, porque eu comecei a inventar coisas. Somos especialistas para inventar coisas, para poder ajudar Deus, porque parece que Deus não consegue sozinho. Eu dormia 2, 3 horas lá, e assim, estava feito
Chegou, faltava uma semana para a gente sair para o Chile. A gente já tinha conseguido o dinheiro. Eu digo, mas como é possível? Como é possível, Senhor? Eu já trabalhei o dobro, fiz o dobro, fiel a Deus. E digo, agora sim que a gente vai passar vergonha. Eu já contei isso, mas só para lembrar. A minha igreja me despediu. Despedida, fomos enviados com a Silvana. Já tínhamos entregado a casa, os móveis, tudo. Tínhamos 2 malas. Era tudo que a gente tinha, 2 malas e uma mochila. E eu com uma vergonha, digo, Senhor Jesus. Eu sexta-feira tinha que sair, domingo anterior me despediram, oraram por nós, vai o missionário. Era quinta-feira, não tinha um centavo para viajar. Digo, segunda volta, assim. Segunda volta, dizendo, acho que não era o tempo de Deus. Sexta-feira à noite, eu acho que era quinta-feira, sexta-feira à noite, eu não lembro direito. Alguém bate na porta da nossa casa, com um envelope, dizendo assim, meu filho, deixa eu te explicar. Me falou assim, eu não sei se é de Deus. Ele me falou assim, mas não sei quanto, está aqui uma oferta. Tu sabe quanto ele nos deu? Exatamente aquilo que a gente precisava. E foi aí onde a gente escutou claramente a voz de Deus. Porque parece que tem que acontecer certas coisas para a gente entender algo que Deus está desenhando há anos. Deus nos falou, não é com tuas forças, eu te chamei, eu te sustento. Eu me arrebentei durante 7, 8, 10 meses, tratando de... Era para ter aproveitado a família, descansado. Mas a gente diz, coloca teus caminhos diante do Senhor, descansa, confia nele e Ele fará. A gente não descansa nada, a gente não entrega nada. Não entregamos nada para Deus. Nossa falta de fé, a gente não consegue viver isso, a gente não entrega. Lembra quando eu falei para vocês que a gente estava fazendo nossa casa do jeito que a gente ia fazendo e todos os dias eu entregava para Deus a casa? E chega a Silvana e diz assim, amor, sempre uma mulher assim, um espetáculo de mulher que eu tenho, né? Aleluia. Ela chegava e disse, amor, deixa eu te dizer uma coisa, ô seu incrédulo, porque aqui é diferente, mas em casa a realidade é ela que manda. Nós sabemos disso. Certo, homens? Diz, amor, deixa eu te dizer uma coisa. Se tu todo dia está entregando, quer dizer que tu está pegando de novo. Tu tem que parar de pegar as coisas. Tu já entregou isso para Deus? Descansa. E deixa Ele fazer. Tu sabe que uma coisa difícil de fazer é descansar em Deus. E tu diz, como é difícil descansar em Deus? Seria muito fácil descansar em Deus. Não, é que nós somos incrédulos. A incredulidade é tão grande na nossa vida que a gente parece que temos que fazer. Agora, se Deus te manda fazer, vai, avança, coloca o pé no chordão. Eu já preguei aqui, Deus mais reage que age. Mas se Deus te diz, espera, te dá um desespero, porque foge do nosso controle, foge da nossa zona de conforto. E quando nós ficamos vulneráveis, é aí onde a gente precisa colocar nossa fé em ação. É aí cada momento que nós vemos uma dificuldade, temos a oportunidade de ver a glória de Deus. A oportunidade de ver a glória de Deus. Quando tu é fiel, Deus se agrada de ti, meu irmão. Quando tu é fiel, Deus se agrada de ti. Aquele que guarda meus mandamentos, de João 14, 21. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai.
Ele manifestará o amor sobre ele. Amados, Deus não está preocupado com aquilo que tu faz. Deus não te ama pelo que tu faz. Deus te ama pelo que tu é. E tu é filho de Deus. E tu é filha de Deus. Deixa Deus fazer do jeito que Ele está fazendo. Preste atenção, aqui diz: a tua oração foi ouvida, Zacarias. Ouvida. Talvez tu tenhas deixado de orar por alguma coisa. Talvez tu tenhas deixado o desânimo entrar na tua vida por alguma coisa. Mas presta atenção que no momento que seja ideal para Deus, porque isso é uma coisa que a gente não consegue discernir, porque tem que ser do meu jeito, como eu quero, da minha forma, porque senão Deus não está respondendo minhas orações. Lembra de Naamã? Naamã, cheio de lepra, saiu indignado. Diz, não, indignado. O texto nos diz que ele estava indignado. Pensava eu que ele levantar a mão, colocar a lepra ia ser curada. Naamã estava com a solução dos seus problemas. Eliseu tinha dado a solução dos seus problemas. E Naamã estava indo embora indignado só porque Deus não fez do jeito que ele queria. Muitos de nós estamos saindo indignados, acreditando que Deus não responde às nossas orações, começamos a virar incrédulos e começamos a questionar e a nos comparar com os outros. Sabe por quê? Porque Deus não fez do jeito que tu quer. E como Deus não está fazendo do teu jeito, então não é de Deus. Mas não, meu irmão, Deus é Deus. Deus faz como Ele quer, da forma que Ele quer. E Ele quer que tu consigas descansar. Deus tinha planos enormes para Zacarias. Imagina, aquela criança que ia nascer a João, nascido de mulher, não ia ter um homem como ele. Nossa. Talvez aquilo que tu estás esperando de Deus seja algo que vai fazer a diferença na tua vida, na tua família, na tua cidade, no teu país, enfim, não sei. E tu está já quase desanimando, perdendo as esperanças, e Deus te diz: meu filho, presta atenção, que as tuas orações foram ouvidas. Descansa, espera. Versículo 14 diz: você ficará alegre, feliz, ficarão contentes com o nascimento dessa criança. Deus quer o melhor para nós. E Matthew Henry, um comentarista bíblico que eu estava dando uma lida hoje, Deus quer o melhor para ti, mas talvez aquilo que tu quer não é o melhor para ti. Por isso Deus está esperando que tu amadureças, está esperando que tu entendas o propósito, está esperando que tu entendas o porquê daquilo. Então Deus ainda não entregou, e talvez não entregue. Lembra da história do irmão que pediu oração para comprar um carro, que eu falei aqui para vocês? Eu estava lá no Uruguai com o pastor Jorge, e ele chegou e disse assim: pastor, ora por mim que eu estou precisando de um carro. Eu, glória a Deus, vamos orar para o irmão. Quem não precisa de um carro? Um carro é uma ferramenta, um carro é uma bênção. Todo domingo aquele homem estava lá na igreja, clamando a Deus, para Deus dar aquele carro. Eu digo: nossa, vamos orar. A gente orou, Deus abençoou com um carro. Chegou na igreja alegre, feliz. Irmãos, quero agradecer a oração de vocês, porque agora vai ser mais fácil para mim poder vir no culto, trazer a minha família. Nossa, como eu me alegrei, porque Deus tinha respondido às orações daquele homem. Tinha passado meses ele clamando a Deus e correndo atrás daquele carro. Depois daquele dia, um culto de ação de graça que ele deu na igreja, nunca mais vi ele na igreja.
E meu irmão, onde tu estava domingo? Não foi no culto? Não. É que a gente trabalhou toda semana e domingo a gente queria ir na praia. Digo, fantástico, muito bom. É bom ir na praia. Quem não gosta de ir na praia um domingo? Não tem problema nenhum, vamos na praia domingo. Na outra semana tinha que ir para visitar a sogra. Na outra semana foi visitar o filho. Na outra semana foi na praia de novo, para dar tempo sem ir na praia. E aí sucessivamente chegou um momento que ele desapareceu. Ele esfriou. Até o momento que eu vi ele num bar, feliz, com o coração alegre e longe de Deus. Tem coisas que Deus não vai responder. Sabe por quê? Porque Deus te ama. Eu vou te dizer outra coisa. E por favor, não me leve a mal. Pega o que é bom e o que tu acha que não é de Deus, rejeita e não escuta esse gordo enrolado que está falando diante de ti. Mas eu sei que tem pessoas que Deus não vai prosperar além do necessário. Porque não tem maturidade. Eles se afastam de Deus. Se não é de Deus, esquece, tá? Todos nós queremos ser prósperos. Eu falava para o Rafa outro dia, estávamos conversando, tomando um chimarrão. Tem coisas que a gente não tem maturidade com o Rafa. Somos imaturos. Estávamos vendo um carro que tinha lá por algum lugar. E eu falei para ele brincando, tá? Digo, cara, eu num carro desse, eu não cumprimento ninguém. O quê? Se eu era pobre, não lembro. E não... Estou brincando, gente. Mas amigo, era uma nave espacial aquela. Eu nunca imaginei que um carro podia ter tantas coisas dentro. Não era meu, tá? Mas eu entrei lá e eu falei pro bicho, o bicho ligou. Imagina uma coisa dessa. Que o meu tá... Botãozinho para frente e o carro vai para frente. Botãozinho para trás e o carro vai para trás. Eu não sei de onde tiraram tantas câmaras dentro de um carro. Tu ligou assim uma coisa, tu vai dar ré. E tem uma câmera de cima. Onde está aquela câmera? Eu não sei. Está de cima assim. E tu está vendo o carrinho para um canto e para o outro. Tu viu isso? Não? É impressionante, cara. Onde está essa câmera? Vai dobrar e a rodinha, mostra a rodinha. Tu sabe que tu vai dar ré? Aqueles pobres que não tem esses carros? Para te contar, tu que é pobre que não tem. Tu vai dar ré e tu não precisa olhar mais para os espelhos como a gente olha. A gente está desesperado assim, né? É, cara. E algum mais burro ainda faz assim. Precisa. Tu olha, tem uma tela plana como na sala da minha casa. Assim. Minha TV não é tão grande, né? Então é do tamanho da sala. Tu olha ali e o bichinho te mostra para onde vai ir a roda. Digo, nossa, cara. Se eu tenho um carro desse aqui, fácil. Brasil para fora, assim. Não, estou brincando. Não sei se estou brincando, não, estou brincando. Mas tem gente, meu irmão, que para. Eu não estou dizendo que Deus não vai abençoar. Eu acho que a gente precisa chegar a uma maturidade com isso. Porque nós acreditamos que Deus prospera, sim ou não? E eu creio que Deus prospera, mas se a gente não tem maturidade para a gente poder viver isso, então Deus vai segurar um pouquinho. Tem bênção que Deus vai te segurar para tu aprender a viver. Eu estou só brincando com isso. Mas Deus vai assegurar. Talvez está lá aquele carro para me inchar e como eu não tenho maturidade, Deus diz, meu filho ainda não tem maturidade. Dá uma nota de $100 para uma criança de um ano.
Eu trabalho só com dólares, por isso eu falo. Dá uma nota de 100 dólares para a criança do ano, ele vai riscar, vai quebrar, rasgar. Quebrar não existe. Rasgar, porque não tem valor para ele. Mas dá uma nota de 100 dólares para minha filha, para Mari, para Gabi. Ela já sabe o que fazer, já tem a maturidade, já tem o entendimento. Tem coisas que Deus quer te dar, mas ainda não pode te dar, porque não tens maturidade para isso. Então a gente precisa esperar. A gente precisa esperar 14 dias para chegar a Canaã. Egito, Canaã, 14 dias. Eles não tinham maturidade, entendimento, passaram 40 anos. Pela incredulidade do coração deles. Deus quer nos abençoar, Ele quer que a gente seja abençoado, Ele quer que a gente possa crescer, Ele quer que a gente confie nele, que independentemente das circunstâncias, a gente continue crescendo e acreditando nele. Mas no versículo 18, Zacarias falou para o anjo: como posso ter certeza que isso acontecerá? Já sou velho, a minha mulher também é de idade avançada. Que o anjo respondeu para ele: ô criatura, eu sou Gabriel, eu estou sempre na presença de Deus, foi Ele que me enviou para te trazer essas boas novas. Como eu tenho certeza de que isso acontecerá? Quantos que estamos aqui temos falado isso para Deus? Senhor, será? Tu sabe que nós somos tão limitados, que imagina que tu tem imagina que o Gabriel aqui, meu amigo Gabriel, meu amigo Gabriel, ele precisa de um dinheiro. Eu estou fazendo uma alegoria acompanhada de uma hipérbole. Nossa. Todo mundo sabe o que é uma hipérbole? Enfim, hipérbole é uma exageração. Uma alegoria que é alegórico, não é verdade. E uma hipérbole é uma exageração. Estou fazendo uma exageração. Eu já te explico qual é essa exageração. Imagina que ele precisa 10 mil, 15 mil reais. Isso é alegoria. E eu chego para ele e eu digo: cara, não tem problema, eu tenho esses 15 mil reais. Isso é hipérbole. Essa é a exageração. Não te preocupa, vai comigo. Se eu falo para ele, ele está orando, presta atenção, a gente está orando por algo, e Deus te disse assim: descansa, que eu te darei. Eu escutei as tuas orações. Imagina, Deus falou isso para ela, para o Gabriel, tá? E a gente fica inseguro ainda, não consegue dormir, cheio de ansiedade, porque pai, mas Deus te falou e a gente continua inseguro, ansioso. Pai, será verdade? Será que não é? Será que é? E como eu vou conseguir esse dinheiro? Deus já te falou. Espera, criatura, descansa em mim. E a pessoa fica ansiosa. Agora chego eu, gordinho, pobre, limitado, cheio de pecados, com muitas dificuldades, e falo para o Gabriel: Gabriel, dorme em paz, que amanhã vai estar o Pix na tua conta. Oh glória. Ele sai dali descansado, em paz. Ele dorme em paz e é mais, ele começa a contar o testemunho: consegui o dinheiro. Está me entendendo? A gente coloca muito a confiança no homem,
olhamos para o homem e Deus está gritando e te dizendo: não percas a esperança, que eu estou lá, eu estou contigo, eu te sustentarei, eu responderei, as tuas orações foram escutadas, eu quero te abençoar, eu quero te dar muito além daquilo que tu imagina. Só que nós começamos a duvidar de que realmente isso é verdade. Mas chega um homem pecador, finito, cheio de ruim, e a gente acredita, a gente coloca todas as nossas confianças, e a palavra diz: maldito o homem que confia no homem. Queridos, nós não temos entendimento que quando Deus fala, Ele cumpre, se é conforme aquilo que Ele falou, porque se Ele falou, Ele falou. Eu te darei um filho, não importa se ela tem 200 anos e tu tem 300 anos, a única vez que vocês se encontrem vai ser essa vez que Deus vai fazer o milagre, vai ser nesse momento que Deus, não importa as circunstâncias, se tu tem, se não tem, não importa como estão os teus hormônios, não importa, o que importa é que Deus falou, e se Deus falou, se Deus disse, agora cuidado com esperar coisas que Deus nunca falou. Cuidado com colocar palavras na boca de Deus que Deus nunca falou. Mas se Deus falou, se Deus declarou, se Deus falou isso na tua vida, não duvides, espera, tem fé, com esperança que as coisas vão acontecer no tempo de Deus. Coloca Tiago, vamos ler lá Tiago capítulo 1. E eu já estou terminando, meu irmão, prometo para vocês que eu estou terminando a parte da introdução. Tiago capítulo 1, versículos 6 e 7. Versículo muito conhecido. Mas quando pederes, faça-o com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida no coração é como uma onda do mar, empurrado para um lado, para o outro, o vento leva e traz. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida, inestável naquelas coisas do Senhor. Meu irmão, precisamos ter fé. Se tu está pedindo, pede com fé, pede acreditando. Vamos acreditar, vamos colocar nossa fé em ação. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como podemos agradar? Tudo o que mexe, o que move no nosso redor é através da fé. Muitas vezes quando Deus começa a fazer a obra dele em nós, a gente nos apavoramos. Porque não é como Deus, como tu quer. E o detalhe é esse, que é do jeito que Deus quer. O que tu estás pedindo para Deus. A fé, meu irmão, é a chave do êxito com Deus. Talvez pode parecer uma loucura. Talvez pode parecer algo impossível alcançar. Quando Deus nos falou que a gente tinha que sair, que era para sair do nosso país, a gente digo: nossa Senhor, como vou fazer isso? Eu estou trabalhando, eu estou fazendo isso, tenho uma filha, agora estou que sair tempo integral, como eu vou fazer isso? Como vai ser isso, Senhor? E quando Deus falou para nós que pede-me e eu te darei as nações, eu dei um passo de fé, eu digo: Senhor, eu quero as nações. E aí veio aquela palavra, em espanhol diz assim, que eu acho que é mais bonito, que é a palavra rema, que a gente tem caminhado. Cada vez que estamos diante de um gigante, a gente vai para aquela palavra, conselho. Pede uma palavra para Deus, memoriza aquela palavra. Se Deus te dá uma palavra, te agarra daquilo, porque independentemente qual seja a circunstância, tu tens aquela palavra e tu sabe que é de Deus. A palavra que Deus nos deu é Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No tengas miedo,
porque eu estarei contigo, onde quiera que vayas. Eu te mando. É um imperativo. Ser forte e corajoso. Não é se tu quer, talvez, pode ser, não sei como está teu ânimo, não. Eu te mando. Ser forte e corajoso, porque eu vou estar contigo, aonde quer que tu estejas. Vamos ficar de pé, vamos orar. Presta atenção, meu irmão. Algo que anotei aqui, deixei em negrito para a gente entender. O dia de Zacarias, ele começou como qualquer outro. Ele levantou, tomou café, tomou seu chimarrão, a esposa fez o almoço. Era um domingo normal como qualquer outro. Porém, acabou sendo o dia do milagre de Deus na vida dele. De repente hoje o dia começou como qualquer outro. Mas pode terminar o dia onde Deus se manifestou e manifestou a glória dele sobre a tua vida. Não perca essa esperança. Acredita. Nós sabemos, temos o jornal de segunda agora. Nasceu João. Criança, homem nascido de mulher, não tinha outro, falou Jesus. Era aquele filho da promessa. Deus não esqueceu de ti. Deus escutou as tuas orações. Não percas as esperanças. Confia na bondade de Deus, confia na sabedoria de Deus, confia que Ele é fiel, confia no amor dEle. Mas eu não sei o que tu estás pedindo para Deus hoje. Talvez é algo impossível. Talvez é algo que tu diz, Senhor, eu não sei como fazer. Talvez uma decisão que tu tens que tomar hoje, e tu diz, Senhor, eu preciso tomar uma decisão. Talvez hoje é um momento de tu te posicionar com Deus. Talvez é um dia onde tu diz, Senhor, eu não sei o que fazer, parece que tu não responde minhas orações. Ser sincero com Deus, porque Deus te conhece. Deus sabe quem tu é. E fala para Deus, Senhor, aqui estou eu. Eu preciso de um milagre. Eu quero te convidar que a gente possa orar juntos.